Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 7 e do verso 8. Então, de onde você estiver ouvindo, você poderia abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 7 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Meus irmãos, vivemos num tempo que, ao lermos essa carta de Paulo a Timóteo, e vale destacar aqui que aqui é uma carta de despedida de Paulo, uma carta onde ele está se despedindo e ele está escrevendo ao seu amado filho Timóteo. E ele começa a dar várias instruções para Timóteo, mas não só instruções, mas parece que Paulo ele pinta um cenário que estava acontecendo, que viria a acontecer e que inclusive acontece no nosso meio hoje. Poderíamos chamar de sincretismo, poderíamos chamar de diversos nomes. Mas eu quero destacar para vocês alguns pontos desses dois versículos. O primeiro é logo no início do verso 7, que fala que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento. Só a primeira parte, que aprendem sempre. É interessante notar que hoje vivemos num mundo, um mundo digital, onde muitas pessoas têm a oportunidade de ler a Bíblia, de escutar a palavra do Senhor. E não diferente disso, também vivemos em um mundo onde muitas pessoas são simpatizantes da palavra do Senhor. Eles acham bonito, acham interessante, até a respeito da religião. Eles consideram que aquilo é interessante. Escutam, até aprendem alguns valores, alguns princípios na pregação, no ensino. Existem muitas e muitas pessoas. Você pode olhar pelo cenário. Por exemplo, no Brasil, tantos artistas que não professam crer em Jesus, que não vivem como pessoas convertidas, mas que falam de Jesus como se conhecesse, como se tivesse uma autoridade, como se conhecesse a palavra de Deus. Pessoas que até escutam de um, de outro, aprendem, mas jamais eles chegam ao conhecimento. É interessante ver também que o texto vai falar de um conhecimento específico, do conhecimento da verdade. E aqui o texto está se dirigindo ao Evangelho de Jesus. Por que o Evangelho de Jesus? Porque hoje vemos que algumas pessoas vão falar: essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, essa é a nossa verdade. O que importa é que cada um tem a sua verdade. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Isso é mentira. Porque lembre-se que lá em João, Jesus afirma que ele é o caminho, que ele é a verdade. Não existe outra verdade. Ele é a única verdade. Ele é a absoluta verdade. Então, por mais que o sistema mundano, que o mundanismo pregue que cada pessoa tem a sua verdade, a Bíblia mostra diferente, que só o Evangelho, só Jesus é a verdade e absoluta. Nesse mundo, entre brigas culturais, entre tanta polarização que estamos vivendo hoje, é comum as pessoas pensarem sobre Deus, as pessoas tentarem definir Deus. Se você pesquisar aí na internet, talvez no seu Instagram, no Google mesmo, pessoas definindo quem é Deus, você vai ver várias e várias e várias definições. Algumas criticando, outras falando de experiências, que por meio da sua experiência começa-se a definir quem é Deus, ou da sua experiência que foi boa e define um Deus que é bom, ou da sua experiência que foi má e define um Deus que é má. Outras pessoas por meio do intelecto simplesmente, mas o ponto é que as pessoas estão querendo pintar ou desenhar um Deus que agrade a essas pessoas. Mas quando o texto bíblico nos mostra aqui, que Paulo está mostrando para Timóteo, que existem essas pessoas que vão ouvir, que escutam, mas não conhecem a verdade.
que eles não irão chegar ao conhecimento da verdade. E nós sabemos, meus irmãos, e isso eu quero encorajar você, que a única maneira de vivermos a verdade é conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus. Não é o que a minha experiência ou a sua experiência diz. Porque ainda que a sua experiência ou a minha seja uma experiência má, sabemos que Deus é bom porque a sua palavra diz que Deus é bom. Sabemos que Deus nos ama porque a sua palavra diz que Ele nos ama. Então percebe como as nossas experiências não ditam quem Deus é, mas a sua palavra dita quem Ele é. E se quisermos conhecer essa verdade, sermos diferentes desse daqui que Paulo está listando, temos que conhecer a sua palavra. E só por meio dela podemos ter a certeza de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é. Então, não fique vislumbrado ou fique encantado com essas verdades que não passam de mentiras, da qual o mundo está repleto. Mas tenha uma mente e se enche a sua mente com a palavra do Senhor, lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor. E só assim você vai se apropriar e viver essa verdade que as Escrituras falam. Mas olhe comigo também que o texto continua no verso 8, diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Aqui eu não quero demorar, mas só para vocês entenderem, provavelmente Janes e Jambres eram mágicos lá na época de Moisés no Egito, diante do faraó, e que eles eram contra Moisés. Algumas pessoas acreditavam que isso era um mito, mas o fato de Paulo ter citado aqui nos mostra que de fato pode ter sido real, pode ter sido uma realidade. Mas Paulo vai fazer essa comparação e ele vai dizer assim, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Sabe essas pessoas que dizem assim, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, mas elas não são baseadas na palavra. Você olha para a vida delas, elas não têm um compromisso com o Senhor, professam até, chegam a dizer que creem em Deus, mas de fato não acreditam nele, porque a sua vida não é condizente com aquilo que ele fala. Paulo está dizendo que são iguais essas pessoas, que eram opositores, na verdade, do homem de Deus Moisés, que eles resistem à verdade. Quando você os confronta, isso em amor, quando você expõe para eles a verdade, é duro demais de se ouvir. E eles podem até dizer, não, esse Deus não é o Deus que eu acredito. De fato, não é o Deus que ele acredita. Porque ao expormos as Escrituras, podemos ter a convicção que estamos expondo os pensamentos do Senhor, revelando o caráter de Deus, mostrando às pessoas, aos pecadores, que existe salvação por meio da Escritura. E Paulo vai fazer essa comparação. Assim como esses resistiram a Moisés, que não queriam isso, essas pessoas se comportam dessa mesma maneira. Essas pessoas se comportam desse mesmo aspecto ou dessa mesma maneira. Talvez você não precise ir até tão longe, mas no seu ciclo de amizade, pessoas que resistem a ouvir a verdade. E o consolo delas é simplesmente criar um Deus para si. Aquele Deus que eles acreditam, aquele Deus que vai fazer as suas vontades e não o Deus que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Então Paulo vai fazer essa comparação. E o texto segue, e acompanhe comigo aí, Paulo vai mais uma vez relatar e vai dar algumas características para esses homens. São homens de todo corrompidos na mente. Meus irmãos, as pessoas que são ímpias, que não têm um compromisso com o Senhor, que não foram convertidas ainda, essas pessoas eles têm a mente corrompida. Eles pouco se importam com o pecado. Eles pouco se importam com a verdade. Eles se importam com o seu eu. No mais, às vezes fazem uma caridade. Mas são pessoas que estão com a mente corrompida. Eles não conseguem perceber a dimensão, o afastamento que eles estão diante de Deus. Sabe, muitas dessas pessoas chegam a até pensar que é Deus que precisa delas. Que elas são tão boas, são pessoas tão boas,
que Deus precisa delas para fazer a sua vontade. Sabe, alguns chegam a falar da importância de Deus, a falar de alguns aspectos sobre Deus, são pessoas com a mente corrompida. Elas já não têm o senso, muitas vezes, do que é certo e do que é errado. Não, já é uma corrupção. Sabemos que isso se dá por conta da depravação do homem. Como a doutrina bíblica ensina, a depravação total do homem. Então já nasce corrompido. E esses que não passam pelo processo da conversão, esses que não são alcançados pelo Senhor, eles têm a mente totalmente corrompida. Então, são pessoas que se importam com seus interesses, pessoas que se importam com seu prazer. Um nome mais técnico para isso seria o hedonismo. O que é o hedonismo? Aquelas pessoas que estão em busca da felicidade ou do prazer. Eles querem viver dessa maneira. E para eles o que vale é ser feliz, é estar bem. São pessoas com a mente corrompida, que não se importam mais com a palavra do Senhor, ou até nunca se importaram. Mas Paulo vai continuar falando, réprobos quanto à fé. Então são pessoas que são reprovadas, pessoas que já não, diante eles podem até proferir ter fé, mas eles de fato foram reprovados. Eu quero ler novamente, mas agora não vou explicar de novo, mas só para trazer algumas aplicações. Diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Meus irmãos, a explicação não é tão longa, até porque o texto não é difícil de se entender. A gente percebe que Paulo está dando um alerta e instruindo Timóteo a lidar com a corrupção dos últimos dias, com a corrupção que está assolando a sua volta. Lembra que eu falei que parece que Paulo está pintando um quadro que está acontecendo em sua época, mas que está acontecendo hoje também, que vem acontecendo. É porque a corrupção do homem não é novidade. Vemos isso na Bíblia. A corrupção do homem não é algo novo. Não é que Paulo estava adivinhando o que iria acontecer. Não é esse o ponto. É que Paulo sabia que o homem por si só era corrupto. Por isso que ele está pintando esse quadro. Mas como nós, ao ouvirmos isso, ao aprendermos sobre isso, podemos nos comportar. E aqui eu quero trazer algumas aplicações e no final trazer uma breve consideração. Primeira aplicação: olhe para a palavra de Deus. Olhe unicamente para a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus, sabe? Meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E quando eu falo isso, é com um cuidado que você tem que ter de, ao ler a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, não simplesmente criar, imaginar o que ela poderia estar significando, mas ao estudar, ver de fato o que ela está querendo dizer. E tantas vezes você vai precisar abrir mão do seu achismo, daquilo que você considera ser correto, aquilo que você considera ser certo, porque a palavra de Deus está falando outra coisa. Então a primeira aplicação: estude, medite, passe tempo com a palavra de Deus. Mas como eu falei, não criando, imaginando coisas, mas vendo que a própria palavra do Senhor nos diz. Uma outra aplicação é que ao lidar com essas pessoas, ao lidar com pessoas com a mente corrompida, pessoas que já resistem à verdade, a nossa atitude precisa ser de sabedoria. Precisamos compartilhar o Evangelho, sim, com essas pessoas, mas de maneira sábia, de maneira onde nós não podemos esconder a verdade, temos que falar sempre a verdade, mas de maneira sábia, meus irmãos. Lembre-se, são pessoas que estão um pouco se ligando para Deus. Eles não se importam com o Senhor, eles não se importam com a verdade do Senhor. Então, eles não querem saber isso. Precisamos ter uma atitude sábia. Como que podemos ter essa atitude sábia? Primeiro ponto é você saber
como compartilhar, onde compartilhar o evangelho com essa pessoa. De fato, a palavra do Senhor diz para você compartilhar a tempo e fora de tempo. Mas esse tempo e fora de tempo te dá a oportunidade de exercer com sabedoria. Então, ao compartilhar a palavra do Senhor, compartilhe de maneira que as pessoas possam entender. Uma outra aplicação, só para recapitular: a primeira, estude a palavra do Senhor. A segunda, ao se encontrar com essas pessoas ao seu redor, seja sábio em compartilhar as verdades do Senhor. Mas uma terceira é que você guarde o seu coração, que você guarde a sua mente, que você, ao olhar para a sua vida, você que já é convertido, você que o Senhor já lhe alcançou, que você guarde o seu coração e sua mente, e você possa encher a sua palavra, a sua mente, o seu coração com a palavra do Senhor, sabendo que o nosso coração ele é corrupto, meus irmãos, que o nosso coração não é o ponto ideal para tomarmos decisões, que o nosso coração não é o lugar mais seguro para sabermos como vamos agir, mas que a palavra de Deus é o lugar seguro, que a palavra de Deus é a verdade. Veja bem, você já ouviu alguém dizer assim: olha, estou em paz no meu coração para tomar essa decisão? Meus irmãos, lembre-se que a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem não passa de trapo, é enganoso. Sabe, ele não é um local confiável, muito menos para tomarmos decisões. Então, quando você for tomar decisões, guarde seu coração e sua mente, para que você possa ser guiado, para que você possa ser guiada pela palavra do Senhor, para que você possa ser guiado por essa palavra. E assim como Paulo está instruindo a Timóteo a saber dessas coisas e a se comportar de maneira diferente, mas na frente dessa carta, vocês vão ver que Paulo vai mostrar para Timóteo como ele deve se comportar, como ele deve se comportar diante dessas coisas. Mas aqui não é o foco isso. O foco é olharmos que, de fato, o homem está corrupto. A sociedade em si está mostrando isso. As pessoas estão assim. O homem nasce em corrupção. Mas nós precisamos saber como vamos nos comportar diante dessas pessoas. E aqui eu quero fazer uma consideração para encerrar. A minha consideração final é que você possa, de fato, saber que você, que uma vez que já é alcançado pelo Senhor, que já foi alcançado por Deus, você pode e deve, necessita, é prioridade conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos prestes a completar mais um ano, comemoramos a Reforma Protestante. E lembre-se que nesse tempo da Reforma, a igreja estava distante da palavra do Senhor. E o trabalho dos reformadores, Deus inspirou e encorajou e usou os reformadores para a sua história, para mostrar, para que o povo voltasse para a palavra de Deus. E é assim que eu quero que você entenda essa parte hoje, que ao olhar para esse texto, que ao entender esse texto, que ver essas aplicações, que você possa voltar para a palavra de Deus, que você possa ser guiado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus possa ser de fato a coisa mais importante na sua vida. Quando eu falo isso, é óbvio que ao conhecer a palavra, você vai conhecer o Deus da palavra, esse é o ponto. Mas a verdade é que esse Deus da palavra deixou as Escrituras para o conhecermos. Nós não podemos conhecer de maneira mais específica Deus, a não ser pela sua palavra. Aquilo que Ele deixou para o seu povo, para que o seu povo o conheça. Então, meus irmãos, nesse momento que estamos vivendo da história, precisamos mais que nunca ter a palavra de Deus saturada em nossas mentes, guardada em nossos corações, para que o Senhor possa olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de misericórdia para a nossa vida, e que o Senhor possa nos usar para podermos anunciar a sua palavra para outras e outras pessoas. Eu quero terminar aqui essa parte, uma breve reflexão, fazendo uma oração com vocês. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos usar de acordo com a sua bendita e preciosa
palavra? Então, eu quero orar nesse momento. Senhor Jesus, que o Senhor possa usar a nossa vida, Deus, nesse momento da história, nesse país que vivemos, nessa cidade, no bairro, para que as pessoas à nossa volta e que aqueles que a gente possa encontrar, que eles conheçam a Tua palavra através de nós, Pai. Que ao conhecerem a Tua palavra, eles fiquem vislumbrados pelo Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ser pessoas fiéis à Tua palavra, a olhar para a Tua palavra e, de fato, aprender as verdades e, à medida que aprendemos, conhecermos mais o Senhor. Senhor, nos ajuda e nos abençoa. Ora sim, Deus, confiado unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida.